3,16 diz assim a palavra assim, todo mundo conhece, 1, 2, 3, porque Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ao ponto de lhe dar o seu Filho unigênito para que morresse por nós. Para que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que acredita em Jesus, que ele não pereça, que ele não morra, que ele não seja destruído, mas que ele tenha vida eterna. Amém. O tema da minha mensagem hoje é o sacrifício de Jesus e a nossa resposta a Ele. Igreja, o sacrifício de Jesus é o evento mais importante da história da humanidade. Não houve um igual, não existe e nem existirá nenhum sacrifício maior e mais importante do que o sacrifício de Jesus. E ele não foi apenas um ato de sofrimento, mas um plano perfeito de redenção. E o mundo estava perdido. Estava perdido no pecado, separado de Deus, mas Deus, em seu infinito amor, Deus entregou Jesus por amor a nós, para que ele morresse em nosso lugar. Ele entregou o próprio Filho, que não tem nenhum pecado, mas ele não só entregou, como também ele morreu em quê? Em nosso lugar. Irmãos, esse não foi um amor comum. Não, o amor de Jesus não foi um amor comum. Ele não apenas foi um mártir, mas o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Em João 29, no mesmo livro, a palavra diz que no dia seguinte João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Hoje nós vamos entender com profundidade sobre esse sacrifício, o impacto desse sacrifício de Jesus em nossas vidas. Nós conhecemos a história, nós somos cristãos, ouvimos a palavra de Deus, estudamos a palavra dele. Mas a minha pergunta é: qual é a tua resposta ao sacrifício de Jesus? Quero fazer aqui uma pergunta na sala. Quem aqui na sala aceitaria entregar o seu filho para morrer pelas pessoas que vivem aqui na nova vida? Eu vejo uma situação que, para que esse projeto todo fosse salvo, só dependeria de você dar o seu filho. Ninguém deveria fazer isso. Teu filho só o que eu vejo ruim. Olha, Deus tirou o chão de orelha, você já quer sair com panela, com pau de cara. Vocês já perceberam que quando nossos filhos chegam a casa a chorar, a se queixar, seja na escola, seja filhos pequenos como grandes, e eles estão a chorar, principalmente nós pequenos, dos níveis para baixo, geralmente a pergunta é: quem te bateu? Não é o que você fez. Sim ou não? Porque você já quer saber a pessoa que tentou ou que bateu o teu filho.
Pai? Quantos de nós estamos dispostos a sacrificar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus? Quantos de nós queremos colocar primeiro a nossa vontade e por último queremos deixar a vontade de Deus? E nós falamos assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas na verdade são meras palavras, não é o que a gente faz. Não é assim que nós vivemos, não. Porque no nosso coração, o que está saindo da nossa boca não é o que a gente está fazendo. Jesus, que ele disse: eu não faço nada que não seja a vontade do meu Pai. Como é que nós respondemos ao sacrifício de Jesus? Jesus sofreu o que nós deveríamos sofrer, igreja. Ele foi ferido para que fôssemos curados. Ele foi rejeitado para que nós fôssemos o quê? Aceitos. Jesus nos aceitou. Jesus nos recebeu do jeito que a gente é, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas. Irmãos, nós temos tantos erros. E antes nós conhecemos a palavra de Deus, e antes de recebermos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos mais erros ainda. Mas Jesus disse: venha a mim. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o único caminho. Não existe outro caminho que não seja Jesus. Não existe caminho que não seja Jesus. Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele próprio disse: vinde, vem como estás. Ele não muda nem nenhuma condição, tens que vir assim. Ele só disse: vem como estás. Porque Ele nos recebe, Ele nos aceita. Quando Jesus foi crucificado, ao lado dele havia aquele homem que cometeu pecados. Errou, e ele estava a pagar por aquilo que ele fez, mas Jesus não fez nada para ser crucificado. E aquele homem, ele reconheceu o erro dele. Jesus o perdoou e salvou a vida dele. Ele recebe todo aquele que nele crê, ele recebe todo aquele que quer lhe conhecer, ele recebe todo aquele que quer ter um relacionamento com ele, ele recebe todo aquele que quer ter uma vida ligada à vida dele. Jesus recebe a todos. E aquele homem foi salvo. Jesus recebe o feiticeiro e se converte e ele decide deixar esse mundo. Jesus recebe aquele que é bucho, decide deixar esse mundo. Jesus recebe aquele que um dia matou várias pessoas e hoje decidiu entregar a vida dele para Jesus. Amém. Nenhum de nós vai apontar o dedo porque nós não sabemos nossos erros. Ele morreu por todos. Ele não fez distinção de pessoas. Ele morreu por todos nós. Meu segundo ponto é o impacto do sacrifício de Jesus. Nós
apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, se Jesus morreu por nós, qual deve ser a nossa resposta? Number one, olhar para Ele com gratidão e fé. Hebreus 12:2, a palavra diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos viver uma vida focada nele, sem distração nenhuma. Number two, andar em santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, a palavra diz assim: sedes santo, porque eu sou santo. A cruz nos libertou do pecado, então nós não podemos mais viver conforme nós vivíamos antes de conhecermos a palavra de Deus. Devemos viver de forma diferente. Número 3, viver para a glória de Deus. Colossenses capítulo 3, no versículo 17, a palavra diz: em tudo o que fizerdes, seja em palavra ou expressão, fazei-o em nome de quem? Do Senhor Jesus. Então nós vamos refletir Jesus no nosso dia a dia. Nossa vida deve ser um testemunho que Ele fez por nós. Essa deve ser a nossa vida. Número 4, anunciar a verdade ao mundo. Mateus capítulo 18. Alguém está aqui? Se alguém se distrair, ninguém lê. Eu estou caído, amém? 4, anunciar a verdade ao mundo. Mateus capítulo 18, versículo 19 a 20, a palavra diz assim: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. O sacrifício de Jesus não pode ser guardado apenas para nós, igreja. Não! Devemos compartilhar essa mensagem com outras pessoas. A escola, o teu local de trabalho, na tua vizinhança, deve ser lugar que você precisa partilhar a palavra de Deus. Imagine que alguém morre sem conhecer Jesus e você tem a oportunidade de pregar a palavra de Deus, vai para você. Alguém diz: eu não concordo com isso. Não, estava comigo. Porque onde a gente está, nós somos uma comunidade espiritual, onde a gente vive. E nós precisamos ganhar aquele lugar, aquela comunidade, aquele lugar para Jesus Cristo. Se a pessoa que você pegar a palavra não quiser aceitar Jesus, isso é correto para você ser um trabalho, você pregou a palavra de Deus. Você levou a mensagem. Porque a própria Bíblia também diz que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será o quê? Condenado. Então, eu acho que você não aceita Jesus. É a decisão dele e dela. Quero dar aqui um exemplo bem prático. Imagine que você tem um remédio que pode curar uma doença mortal. Mas você esconde esse remédio, você não quer compartilhar com ninguém. Quantas pessoas vão ver? Mas você tem a cura para elas. Assim é o Evangelho mesmo. O Evangelho é esse remédio que salva vidas. Irmãos, sabem quantas pessoas estão debaixo do controle de Satanás? Existem pessoas com N tipos de problemas. E existem problemas que eles atravessam que só podem parar quando tiver um encontro real com Jesus. E Jesus passar a fazer parte da vida dessa pessoa. E essa pessoa se entregar verdadeiramente a Jesus. Há pessoas que estão
pregar a palavra de Deus, evangelizar. Ele foi ministrando no meu espírito. Ele decide por todo mundo. Eu disse lá atrás que a palavra, que o que a gente sabe não pode ficar só conosco, deve sair de nós para darmos aos outros. Jesus diz aos seus discípulos: fazei que discípulos. Qual é a resposta que vocês estão dando à vida de Jesus? Essa mensagem de Deus não é uma mensagem de reflexão, igreja. Hoje não tem baixo tomado de Deus, não tem para me influenciar. Ou seja, hoje não tem para me influenciar, mas com a palavra de Deus. Prega a palavra em lugares onde ninguém quer pregar a palavra. Irmão, o sacrifício de Jesus foi muito radical. E ele não deu apenas uma parte. Jesus deu tudo. Jesus deu tudo dele. Não deu para ele 10%, 15%, 20%, 30%, 10% para Jesus. Faça a vontade dele. Responda ao seu sacrifício. Deus te salvou e você hoje está aqui. Quantos estão ali nas drogas? Quantos estão ali de ontem para hoje não dormiram porque só estão a pagar mal, não querem tudo em casa, não querem coisas em casa, mas você está aqui. Jesus deu tudo para nós e Ele espera que nossa resposta, Jesus espera que a nossa resposta seja igualmente radical ao seu sacrifício. Número 1, não viver para nós mesmos, mas para Ele. Número 2, rejeitar o pecado e buscar a santidade. Número 3, amar e perdoar como Ele amou e perdoou. Segundo, ou a seguir, ser luz do mundo, evangelizar, anunciar o Evangelho de Jesus. Quero fazer aqui uma pergunta. Você tem vivido uma vida que honra o sacrifício de Jesus? Ou você tem se acomodado, esquecendo o alto preço que foi pago por sua salvação? Hoje é o dia de um novo compromisso com Deus. Eu quero que você feche os seus olhos por uns minutos. Para um momento de reflexão e entrega. Vai fechar os teus olhos para esse momento de reflexão e entrega. Você ouviu a palavra, cada palavra que foi aqui falada. Você se faz essa pergunta: será que eu tenho respondido ao sacrifício de Jesus? Será que eu tenho respondido ao sacrifício de Jesus? Ou eu tenho me acomodado esquecendo o alto preço, que foi pago pela minha salvação? Se você reconhece que precisa responder ao sacrifício de Jesus com mais entrega, mais santidade e mais compromisso, eu quero te convidar